crua, Guaraguanê, crua, Essa mata convida qualquer pessoa que visita a sentir a força de um povo que habitou essa região. Aqui nós ouvimos dos colonizadores, dos descobridores, chamá-lo de índio. Na verdade, eles são uma péssima tradução da palavra a que eles se autodenominavam. Quando eles dizem Tobaiara, eles queriam dizer Senhor da Terra. Porque assim eles se achavam, assim eles se consideravam, Senhor da Terra. Eu me refiro a Tobaiara de forma, específica, por se tratar de um grupo que veio lá do Sergipe habitar João Pessoa, essa área daqui em que nós estamos, e na circunvizinhança, e também daqui ele seguiu em direção ao norte, já que ele veio por outros caminhos, é sabido que ele veio por outros caminhos. E veio para encontrar na praia um povo que falava uma língua completamente diferente da dele. Enquanto os habitantes daqui primitivos que eu estou falando é o historicamente conhecido, que seriam os quiriris, que longe está de ser, ou deve ser traduzido como o tristonho, o macabuzo, o indivíduo triste. Pelo contrário, o índio não mora dentro da alma do índio a tristeza, porque ele vive incorporado a esse ambiente que nós estamos aqui, a natureza, a que aqui eles chamam de mãe. Então ele sente a terra como a mãe, como o berço, como o útero, como tudo que ele deseja que aconteça de bom com ele. É por isso que ele é feliz. Também é exatamente por isso que nós não somos felizes. A ponto de querer destruir o que nós achamos que é preciso desocupar, é preciso cortar as árvores, é preciso descampar para poder habitar. Não. O índio não pensa assim. O índio vive na sua estrutura emocional e, vamos dizer, vivencial, a terra em que ele pisa, as trilhas que ele caminha e a felicidade que ele divide com os pássaros, que não são muitos. Os pássaros não habitam praticamente a selva crua. Aqui e acolá você encontra um teu, mas isso é coisa rara. Porque esse passarinho anda por todo canto desse país. É como os tetéus. Anda de norte a sul, de leste a oeste, em todo canto você encontra tetel. Mas você veja bem, para falar em índio, sem falar da sua origem, fica até um pouco vago, mesmo para quem quer conhecê-lo mais de perto, quem tem o desejo de conhecê-lo mais de perto e de sentir a forma de incorporação, alma, corpo, pisar, viver, sentir, amar, não destruir e tirar dela da terra sem que ela sinta a dor de ser destruída. O homem é muito interessante, o homem atual. É muito interessante porque ele é excessivamente criativo, mas ele não tem a beleza íntima, ele não tem o viver da alma que o índio tem. Porque o índio vive aquele momento, aquele instante, muito embora que a juventude de hoje pense assim. Mas ele vive aquele instante de felicidade. E o da cidade hoje vive o instante da expectativa.
O que é que eu posso gozar o mais possível hoje? Não existe isso. A vida em si para o índio, é vista pelo índio como o maior presente. E o melhor presente que ele pode ter é a vida. Ele não tem nenhuma preocupação em viver o amanhã. E nem se preocupa em ter vivido ontem. Ele vive aquele momento. Ele é um realista. Ele é um naturista, por vocação, comportamento e procedimento. Então, quando você viu, eu falava de início que seria interessante que todas as vezes que alguém fosse falar sobre os índios, primeiro dissesse pelo menos a base do que nós conhecemos, de onde eles vieram, possivelmente de onde eles vieram. Isso ainda é para nós, homens do povo, ainda é para a ciência, os que fazem a antropologia e a arqueologia, que com sua ciência, que pode ser confundida com a arte de fazer aparecer os restos, que é o caso da arqueologia, mas a antropologia linguística é nela onde mora a verdadeira história dos povos. É na língua que a gente sente o entusiasmo, é na língua que a gente sente a música. Você veja bem que nessa nossa língua portuguesa tem uma palavra que é de tal forma musical que é até difícil de você se encontrar com ela. Ainda. Você veja quanta musicalidade tem nessa palavra. Assim como também o índio, quando fala catuporanga, que ele diz que um homem bom e bonito, um homem... Porque o bonito para ele não significa o bem feito de rosto. O bonito para ele significa o bem feito de humanizar, juntamente com o que ele faz, o que a terra lhe dá. É isso que é bonito para ele. O resto é ani, é negação. É a forma de dizer sim deles. E quando eles dizem sim, eles traduziram para a gente. Essa juventude de hoje pensa que é qualquer coisa de carioca ou coisa parecida com isso. Não tem nada disso. É indígena puro. E são esses vocábulos, são essas expressões, são essas formas, às vezes onomatopeicas, que fazem com que você, ao imitar um canto de um pássaro, ao imitar o canto de uma galinha d'água, que elas têm coisas parecidas com isso, do chorão, da cauã, quer dizer, ou fala de uma tristeza, fala de uma beleza, fala de uma preocupação, fala de tudo que a natureza fala, ele sente aquilo. Então é muito gostoso. É muito gostoso você andar com o índio, como eu vivi, em uma trilha parecida com essa, dentro da mata, um dia, 2, 3, 10, sei lá quantos meses eu passei junto com ele, sem ver ninguém. A maior saudade que eu tinha, por incrível que pareça, a única saudade que eu tinha da civilização era pão. Engraçado, dentro da selva. A gente comia praticamente o que tinha, não é? No caso, jabuti, que era fácil de fazer, e por aí começava. Ninguém pode falar com precisão sobre a selva, ou quem nela habita, sendo simplesmente um viajante vindo lá da Europa, trazido em algum navio, sem a convivência, sem o suar com ele do mesmo sol, sem o se banhar da mesma água que ele se banha, sem comer a mesma comida que ele come, sem participar das caças que ele faz e que com ele divide, sem sentir o pium, que é esse mosquitinho que chateia a gente, sem usar a tal da banha que se passa no corpo para evitar, vamos dizer, o repelente natural que eles têm tudo. Ele pega a banha, bota o urucum, passa no corpo e dorme tranquilamente.
porque senão o peru não deixa dormir. E eles vivem em função do fogo, porque o fogo entre o índio não se apaga. Aí eu te pergunto, aí nós nos perguntamos, vieram de onde? Por que esse amor violento que ele tem ao fogo? Eu digo violento porque ele chega à violência se alguém deixar apagar o fogo. O có é dele, na língua deles, é sagrado, porque sem isso ele não sobrevive. Ele se aquece no meio da tribo, ou dentro da ocara, onde mora 20, 30, 40, 50, 60 pessoas, dependendo do tipo de tribo. De tribo, de povo e de nação, que são três coisas diferentes dentro do indígena. Povo é aquele que veio de lá, dos Urais, que veio da Ásia, talvez Estreito de Bering, talvez costeando os continentes. Todas essas opiniões são válidas e merecem estudo e observação. Agora, para poder definir só um mapa, que foi feito agora recentemente, chamado Mapa Genoma, onde se encontrou, a ciência acadêmica encontrou a resposta que nós, que somos homens do povo, eu sou um homem do povo, não tenho nenhuma vocação para estudos acadêmicos, agora eu faço da linguagem do povo a academia do meu saber. Eu sou exatamente igual a um homem do povo que quer saber tudo e não sabe nada. Agora, tem uma coisa que eu acho que é básica e é fundamental. Para você saber alguma coisa, você precisa ter a humildade, a consciência e a competência de escolher a pessoa certa para perguntar o que você não sabe. É nisso que está a ciência do povo. Que essa ciência é milenar. Essa ciência tem o quê? 20 mil, 30 mil anos. Nós não discutimos. Quem gosta de arqueologia como eu gosto, quem gosta de antropologia como eu gosto, quem gosta de ser povo como eu gosto, e como eu sou, e como eu vivo, e como eu quero continuar vivendo, agora vivendo livremente como um homem do povo, com toda a liberdade de amar essa terra que me deixou nascer. Eu não tenho a menor preocupação com o universo dos outros. Assim acontece com o índio. Não importa de onde ele veio. O que importa é que ele veio a nós trazer uma base genética que todos nós brasileiros temos. Por exemplo, aqui na minha perna tem esse genipapo, que é a figura exatamente da presença, no dizer deles, da presença da minha herança indígena. Eu sei historicamente que eu descendo de Maria Valcácer, uma quiriri que foi levada para a Europa, lá para 1690 e pouco, e depois terminou casando-se com o velho Manuel Alves da Nóbrega, de quem eu sou o 58º tetrapentaneto dele. Aí você diz, está preocupado com o quê? Com genealogia? Não, eu não me preocupo com a origem de nada. Eu me preocupo com a origem do homem. O homem em si que é igual em todos os quadrantes da Terra. Que seja ele preto, que seja ele branco, que seja ele amarelo. Tudo isso é falta de conhecimento da nossa gente. Antropologicamente não existe raças no plural. Existe raça humana. E o índio é uma dessas matrizes. Muito embora que há 35 anos atrás, quando não se falava ainda do mapa do genoma, eu disse em entrevista a Bill Ramos que nós éramos originários de negroides. Porque a ideia é que a coisa veio realmente da África. E subiu pelo Oriente Médio, e subiu para a Eurásia, e talvez tenha aproveitado o momento e vindo costeando na época das glaciações,
onde a coisa estava tropicalizada, onde hoje é praticamente só gelo. Então houve condições de passar. Essa é uma das teses. A outra tese é aquela que veio pelo Pacífico, trazendo os australoides, trazendo os polinésios, trazendo os melanésios. Agora nós não podemos nem negar isso. Essa nossa platiformia craniana, esse cabeça chata que nós temos, é legitimamente australoide, consequentemente, é o tal da braquicefalia, sabe? É o platiformia craniana. Os índios quiriris que habitavam aqui tinham essa característica. Já os índios outros, que são dolicocéfalos, que têm a cabecinha assim, arrumadinha para cima, chatinha de lado, esses pertencem já ao grupo de transformados. Aí, quando eu digo transformados, eu quero lembrar que lá no Alasca existe um povo que, ao sepultar que eles não sepultavam, eles queimavam os seus mortos, faziam uma roda em derredor do corpo e colocava lenha por sobre ele, e a arqueologia descobriu que eles faziam isso, evidentemente, talvez por um motivo religioso, para transformar em cinzas. Você veja uma coisa de incineração, não tem nada de novo. Não tem nada de novo sobre a face da terra. Salomão já dizia em Eclesiastes que tudo já foi feito em algum tempo, em algum momento. Não há nada de novo sob o sol. Então, se eles faziam isso, agora, se você quer ter a convicção de que aquele lugar foi o lugar onde eles fizeram a incineração do corpo, é fácil. Se você chegar em Sumé, se você chegar no Siridó, você vai encontrar um monte de pedra, um monte de pedra. E em derredor uma quantidade de pedra, formando um círculo. Que lá no Alasca era dos transformados, que passou para os pueblos daquela região do México, que veio para aqui, para Guatemala, com asteca, toteca, chimimeca, chavim e tudo isso mais. Agora, vem o outro lado, que nós estamos olhando o lado do Pacífico. Quem trouxe, quem ensinou aquele pessoal a navegar? Vindo da Polinésia para sair ali perto do Chile. Era porque havia miríades, na linguagem poética, milhares de bico, de vulcões que se transformaram em ilhas, porque apareciam, e se tornaram a porta natural desses navegantes vamos dizer assim, o Kon-Tiki que foi reproduzido. O próprio rapaz que escreveu o Kon-Tiki, ele escreveu tudo, falou sobre tudo, mas não disse nunca como é que o indígena conseguia transportar aqueles volumes, aquelas massas de pedra para lá. Então, são explicações que a arqueologia procura, mas sempre em direção à origem. E por falar de origem, a ligação que existe entre esta palavra, origem da pessoa, nos conduz a pensar também dessa forma, para poder uma coisa se juntar à outra, formar a engrenagem da continuidade da coisa, porque ninguém vive isoladamente, você é um dente nessa grande engrenagem da vida. Então, a origem das pessoas leva também à origem dos comportamentos. E nos comportamentos, você tem uma diferença muito grande. A prova é que fica difícil você identificar uma pessoa quando ele anda de uma maneira, porque é no andar que o indígena conhece e sabe se o indivíduo é ou não uma pessoa boa. E nós não aprendemos isso. Algumas pessoas o matuto sabe.
O matuto sabe, quando o homem começa a andar muito miudinho, ou o homem quando começa a andar com muita passada larga, ou quando o homem se encosta numa parede e bota o pé dobrado, isso é coisa do Cariri, do índio Cariri. O índio tupi não faz isso. Mas o sertanejo, que é de origem praticamente Cariri, ou Tarairiú, ou Tchucuru, um desses, o Tapuia, enfim. Porque é bom que se fale antes que se feche o assunto origem, pelo menos vamos fazer um enfoque daqui da origem dessa nossa gente. Nós já sabemos que os cariris vieram para cá antes de que qualquer povo. Eles foram expulsos, eles viviam no litoral e foram expulsos pelos novos conquistadores, os senhores da terra, os tupinambás. Isso em todo o litoral brasileiro, até lá em cima, de onde eles vieram. Nós, os caririzeiros, os homens do Cariri, diz a lenda, pelo menos o que se fala, é que nós que viemos de uma lagoa encantada, etc e tal, até o nosso velho clerô de saudosa memória também pensava dessa maneira. O Tomás Pompeu Sobrinho, que é um dos melhores e maiores memorialistas e estudioso dessa nação Quiriri, juntamente com Estevão Pinto, da língua Inté, que é a língua falada pelo Cariri, especialmente pelos funiões, que são os últimos remanescentes vivos, linguisticamente falando, desse grupo. Eles foram expulsos daqui do litoral, onde viviam bem, e foram levados, escorraçados lá para o interior, pela grande nação guerreira, competentemente guerreira, que eram os índios tupinambás. Quando eu digo tupinambás, eu falo o índio tupi, a grande nação tupi. Nação é aquela que fala a mesma língua, é aquela que se comunica. E para aproveitar essa oportunidade, parece, o que não me parece verdadeiro, é que o tal do Nhengatu tenha sido criado pelos jesuítas para fazer a pregação da religião deles, fazer o domínio pela religião, fazer o conhecimento do Deus deles a um povo que não tinha Deus, mas temia o diabo. O tupi era o Nhengatu, o Anhangá, e o outro, quer dizer, Anhangá no caso é a alma, Angá é alma. Por falar em alma, Itabaiana, pensavam que era Ita, pedra baiana que dança. Eu quero paraibanizar esse pensamento, não é fuga não, da conversa. É porque às vezes ajuda muito isso. Taba, Anga. Taba quer dizer morada, Anga, alma, morada das almas, cemitério. Itabaiana, pedra não dança, não baila. Índio só diz a verdade. Quando ele diz Itaporanga é pedra bonita, Itatinga é pedra branca, Itaúna é pedra preta, e lá se vai. Aí você sente que essa toponímia da Paraíba foi praticamente colocada pelos tabajaras. Aí quem foi o responsável maior por isso? Viu? Foi um homem que era filho de um chefe indígena que seguiu com Garro e seguiu com Teodoro de Oliveira Ledo, dizendo em tal lugar existe isso, existe tal rio, existe isso, existe aquilo outro. Trocando em miúdo, ele conhecia as trilhas do caminho indígena. Foi quem primeiro abriu os caminhos nessa América do Sul todinha para que os conquistadores conquistassem o espaço desejado e requeressem na forma das leis a sesmaria. Dessa forma, eles conheciam as trilhas. Muito bom, muito perfeito. Agora, nós vamos então, vem cá, eu vou só citar aqui algumas tribos para a gente caracterizar. Icós, Paiacus, Tembés, Pegas, em cada cidade dessa se diz aqui é a terra dos Ariús, como é o caso de Campina Grande. Os Ariús foram trazidos de lá do Rio Grande do Norte para cá pelo Teodósio. Não é a terra dos Ariús. Nós não podemos botar terra do Nebatucus, como de Itaperuá, Coremas, como do Piancó,
icós, como do icó pequeno, como de Catolé do Rocha. Então, tudo isso você tem que afirmar historicamente, porque já disseram que era aquele lugar habitado historicamente por aquele povo. Mas primitivamente eles eram simplesmente caminho de caça de todas essas nações, tribos e povos. Eram tantos povos que ao se misturaram criaram vários dialetos. Tantos dialetos que nós não temos a menor condição nem de citar os nomes. E quem o fez, fez de maneira imprópria. Porque quem mais conhece sobre a língua desse povo é o pessoal lá da Amazônia, porque tem uma etnologia praticada em cima dos viventes, que ajudam na informação com a arqueologia linguística. O Protásio Fíquio, com quem eu estive na Serra do Hererê, o Eduardo Galvão, que fez um trabalho maravilhoso no Emílio Gueldi, e são tantos outros, né? Mas o grande estudioso, os dois grandes maiores estudiosos da língua daqui do Cariri e aqui da região Nordeste, e também do Norte, para que não dizer, foi o grande Tomás Pompeu Sobrinho do Ceará e Estevão Pinto, de Pernambuco. Então, você vê que é perigoso você afirmar que tal povo é de tal lugar. Agora, é bom e seguro, e para a felicidade nossa, dizer que o povo, os primitivos habitantes desse lugar, os índios, que foram seus verdadeiros descobridores, esses eram donos desse grande universo territorial que hoje se chama Brasil e América do Sul. Voltando a falar sobre esse tipo de ocupação por algumas tribos de renome aqui na Paraíba, é bom que se tenha a devida reserva de não localizá-la, como digo, eu disse e repito, não se localizar essas tribos num lugar só, dizendo que aquela é a terra dos Tabajaras, que é essa terra. Começa por aqui. Diz isso aqui é a terra dos Tabajaras, João Pessoa, terra dos Tabajaras. Não é, os Tabajaras vieram do Sergipe. Não tem nada a ver com isso aqui. Eles vieram aqui estavam os índios cariris, eles botaram para fora pela sua força guerreira, eles subiram, foram embora, fugiram para a Serra da Copaoba e de lá os próprios potiguaras que tinham por lá se encarregaram de fazer o restante, que os potiguaras eram primos dos Tabajaras. Eu digo Tabajara, mas não existe esse S no fim não, é Tobaiara, não existe isso. Isso é como... Tupi é como latim, não tem S no plural, não. Até parece que um do povo sabe latim, não sei nada disso. O fato é que a gente tem que ter a devida prudência e a necessidade de entender, que esse povo todo veio do mesmo lugar, de cima, que foi até lá embaixo, voltou pelo litoral e foi conquistando o litoral e terminou voltando ao mesmo lugar, que é a região andina, de onde eles vieram, da Lagoa Encantada, como eu já disse. Agora, eu quero falar com muita propriedade, eu digo, a gente só fala com muita propriedade quando fala de corpo inteiro, vivido, suado, banhado, pela cultura e pelo conviver com eles. Quando você amanhece o dia numa casa de um índio e vai com ele tomar banho e volta para o centro da casa, da aldeia, que é onde as coisas acontecem em termos de comunicação, e participa das reuniões que eles fazem e vai comer o que eles caçam, porque eles dividem essa caça. Por exemplo, quando eles querem caçar, eles vão para o meio da tribo, da Oca, que no caso, Oca que eu estou falando é de Tupi. Lá é Icré, lá entre os índios, Canela é Icré, Icrá, quer dizer, a casa da mãe. Vocês vejam que a região, porque o G, que é uma nação linguística, originária do mesmo ponto de lá, o Aimará
o Aymara, como eles pronunciam lá, Aymara, falam mais ou menos uma língua parecida, e por coincidência, as coisas importantes da língua dele está aqui na língua Inté, que é a língua falada pelos funiões e falada pelos cariris, consequentemente. Então, o que é fogo? Mocó. Mocó é bolsa. Mocó é uma bolsa. Lá, na aldeia dos índios Canela. Só tem um detalhe. Aqui no Cariri, o povo diz, o vaqueiro diz para a mulher, diz, ô Maria, me dá minha mocó aí que eu quero botar meu fumo, meus cigarros, meus troços, meu cornimboque e que eu vou sair. Quer dizer, a coisa está impregnada de uma série de notícias e onde que a gente tem que ver e que infelizmente a parte da arqueologia linguística não foi feita. Não foi feita pelo Anchieta, não foi feita pelo o Antônio, não foi feita pelo Nóbrega. Nenhum desses só se preocupavam em falar a língua geral para poder comunicar-se com todos eles. O próprio Domingos Jorge Velho, que foi lá para a região do Catolé, que foi para a região do Açu, foi para a região do Piancó, ele não falava praticamente português. Como a maioria, 95% da população das famílias paulistas são de origem indígena, como 90% da nossa aqui também é. Começando pela maior família que existe aqui, que é Cavalcante de Albuquerque, que é originária de uma filha de Arco Verde, um chefe indígena. E nós não podemos ter. Aí veio o negro da senzala e trocando em miúdo para ser bem mais prático. O conquistador pensava que teria conquistado do Brasil, do indígena, que era o dono natural disso aqui, em se casando por ausência de mulher, porque eles vinham no navio só homens, as mulheres estavam aqui. Eles deitavam-se com elas e geravam uma mancebia, que depois gerava um casamento, que depois gerava a família, que depois, trocando em miúdo, eles perderam. O branco tinha o direito de requerer a sesmaria, mas o filho do branco, com a índia com quem ele se deitou, ou com a negra com quem ele se deitou, terminou gerando o herdeiro natural e universal dele. Somos nós a consequência disso. Se há um país que tem toda a vocação para se tornar uma unidade nacional, uma nação, porque nação é aquela que produz o que consome e consome o que produz, e fala a mesma língua, tem os mesmos defeitos, num canto, outro no outro, embora aquele ligeiramente modificado, mas a falava, no ato de falar, que é o que cria um povo, não é uma nação, que cria um povo, que fez com que esses paulistas e esses bandeirantes, porque se pensa que foi criado a conquista do Brasil, dos grandes territórios que o Brasil tem hoje, fora da linha do Tratado de Tordesilhas, era conquista puramente dos bandeirantes. Mas bandeirantes você tem que botar entre aspas, porque tinha bandeirante baiano, tinha bandeirante sergipano, tinha bandeirante pernambucano, tinha bandeirante paraibano, porque todo esse grande universo de coisa saiu daqui. Quem conquistou a Amazônia? Os paraibanos, os pernambucanos, os cearenses e tudo mais. Porque conquista quem habita, conquista quem fala a mesma língua. Aí eu te digo, quem foi que conquistou novamente os cearenses e os paraibanos? Fazendo com que eles falassem a língua deles? Na cama. O Brasil, de certa forma, é ligeiramente imperialista, porque ele conquistou tudo aquilo lá. Ele entrou em outros territórios, em outras fronteiras, que não era decididamente a dele, era de outros povos, como a Bolívia, a Venezuela, etc. E tal. Então, o Brasil é um produto, e é o produto da conquista linguística, religiosa, comportamental
e aventureira do nordestino, que é a segunda maior nação da América do Sul. Ela é maior em reserva mineral, ela é maior é a segunda maior. É a maior em consumidores, ela é maior em gemas e ela é maior, acima de tudo, na sua manifestação folclórica, que é o retrato vivo, dançado e tradicional de um povo. Bom, é preciso que... Eu disse isso, não é nenhum estado de xenofobia, pelo contrário. Eu sou como o índio é. Já que eu sou descendente dele também, eu sou universalista. Eu sou um filho da terra. Então essa terra onde eu vivo é aquele lugar, é aquela mãe, é aquele pedaço de lugar que me agrada viver. Porque você não pode viver no universo inteiro. Então você vive naquele universo que culturalmente você foi criado. Às vezes eu repito, sem nenhuma conotação de ordem religiosa, quando eu digo que o amor nasce, mora, e melhor dizendo, o amor mora onde você nasce. E a saudade onde você está. Agora, o matuto é mais filósofo do que todo mundo. O matuto, ele pega toda a filosofia que você leu em milhares de livros, de Kant, Schopenhauer, desse pessoal todo, que a gente não sabe nem pronunciar o nome, entendeu como é? Porque também nós não temos obrigação de fazer isso. Nós temos a obrigação de falar a nossa língua, que é a que nos humaniza, nos junta. O matuto simplesmente diz, pega aquela historinha todinha e diz, vocês vejam bem que a gente nasce aqui, é daqui. Você não ama, você acha bonita a igreja do Vaticano. Mas no caso de algumas pessoas que nasceram em Catolé, bonito mesmo é a igreja do Catolé. Quem nasce em Taperoá, como eu nasci, o que acha bonito e divino é aquela igrejinha de São Sebastião que meu bisavô fez com que ela se levantasse para evitar que os males da bexiga não acontecessem por lá. E ele terminou trazendo a bexiga para a cidade. Então, essa coisa toda são coisas que nos prendem, porque o espaço de vida que nós temos é muito pequeno. Se nós tivéssemos o mesmo tempo que a tartaruga tem para viver, ainda era mais ou menos. Mas, de qualquer maneira, o nosso nordestino, em não comendo muita carne vermelha e nem trabalhando o organismo, fazendo o organismo trabalhar esses enlatados, quem vive lá no mato vive muito bem. Eu conheço gente na minha terra com mais de 100 anos. É muito fácil você chegar a isso no sertão e encontrar. Quer dizer, a longevidade está na alegria, na felicidade de você ser o que você é. Ter o que você pode ter. E sonhar sem limite. Porque a vida é um sonho eterno. Você tem que aprender a viver sonhando e sonhar vivendo. Porque quando o sonho se acaba, você morre. O Brasil foi descoberto em função disso. Os judeus sonhavam, vejam bem essa minha colocação, não tem nada de historiográfica, não tem nenhuma base científica, não tem nenhum fundamento, nem a palavra de um grande memorialista, de um grande historiógrafo, nem de nada. É um pensamento de um homem do povo. Puramente isso. Eu digo porque eu sou cristão novo. Eu sou descendente deles. Os cristãos novos, aquela cidade de Nova Jerusalém, não nasceu lá com esse nome à toa, não. Aquilo é produto de um sonho coletivo dos que vieram habitar isso aqui. Foram eles que habitaram, chegaram aqui primeiro, foram eles que patrocinaram com o dinheiro de comerciante deles, foram esses judeus, e foram eles que fizeram os primeiros engenhos. O Elias Hercules, esse pessoal todo. Duarte da Silveira, e assim por diante. Gomes da Silveira e assim por diante. Agora, nós preferimos, nós sertanejos, nós homens do sertão,
Nós preferimos habitar um lugar onde pudesse criar nossas cabras, onde pudesse criar nossos bezerros, nossas vacas de leite, mas acharam que aquilo também podia ser plantar grande quantidade de gado e deu em nada. Porque a gente deve proceder com o bom senso, viver do tamanho que a natureza nos oferece. Se a mata é exuberante, viva na mata conservando a mata. Não destrua. Aí eu digo, não mate a mata para poder você viver. Viva. Viva com tudo que ela tem lá dentro. Viva com tudo que ela pode lhe dar. Viva tudo com que ela está nos dando aqui, esse arzinho fresco, essa vida gostosa, esse respirar sem poluição. Porque você, quando provoca e cria um estado poluente para uma situação geográfica, para um lugar onde você está sepultando exatamente o futuro dos seus filhos e dos seus netos e se trocando em miúdo das gerações que virão para o futuro. Essa mensagem que eu quero deixar quando eu falo dos índios, eu tomo os índios como referência especial. Eu tomo os índios como o magma que formou a rocha, o sangue que corre nas nossas veias. E faço também do índio a imagem melhor, porque eu convivi com eles. Eu fui batizado na aldeia deles. Na aldeia deles eu sou tepirote, que é folha nova de Mororó. Na aldeia deles eu sou casado lá. Eu sou casado civilmente, eu sou casado na igreja católica, eu sou casado entre os índios. E eu sou casado profissionalmente com uma mulher que ama a natureza, porque viveu lá. E eu disse a ela antes dela ir para lá, que a humanidade é uma só e que os índios eram iguais a gente. Só tinha algumas coisas que eram melhor do que a gente. O índio não rouba. Dizem que ele rouba, ele não rouba. Ele toma aquilo que o banco trouxe como coisa dele, porque está na terra dele. Mas entre eles pode deixar um arco, pode deixar o que você quiser. Dentro da Ocara, que é aquela casa grande onde tinha essas coisas, pode deixar seus arcos, pode deixar tudo. Eles não tocam. Porque há uma coisa entre eles sagrada, é a fidelidade. É o respeito pelo seu semelhante. É o respeito pelo patrimônio da pessoa. Aí você veja bem, e eles não dividem? E como dividem? Quando eles vão à caça, eles formam um grupo do leste e do oeste. O do oeste, decididamente, é o grupo do pôr do sol. E o do leste são jovens, que têm habilidade, que podem correr, que podem caçar, que podem fazer isso, que podem fazer aquilo outro, que nós, os velhos, não podemos fazer. Embora que na nossa cabeça permaneça jovem. Em mim e em todos os velhos que eu conheço, ele pensa que tem 30 anos. Só que o corpo não responde a esse tipo de solicitação da cabeça. Você tem uma cabeça jovem em cima de um corpo velho. Agora, não é por isso que você vai fazer e se preocupar. Como o índio não se preocupa, o índio não se preocupa se vai morrer ou se vai ficar vivo. A morte para ele não tem sentido. O que tem sentido é a vida. Somente a vida é seu bem maior, é o que é de mais precioso por ele. Eles amam divinamente a vida, quem vive dentro dela com eles e quem se abraça com ele. Quando eu digo quem se abraça, eu me refiro também às árvores, porque não raras vezes eu vi um índio abraçando uma árvore sem a gente ter a menor condição de entender a razão daquele abraço. Mas a gente sente que é duas coisas que representam a mesma coisa, um abraçando o outro, um filho abraçando novamente a mãe. É assim que ele vê a terra, é assim que ele se vê como filho dessa mãe terra.
Você só constrói a felicidade se tiver se está vivendo a felicidade de construir. Então eles vão caçar e lá se vem. Então quando eles caçam, o jovem caça com facilidade. Não é que o velho também não acerte os arcos e tudo mais. Porque a caça é feita de forma diferente para cada animal. Eles fazem uma caça predatória que eu achava que era uma coisa terrível. Como é que podiam fazer aquilo? Eles. Eu me lembrei por causa do capim que eu vi aqui. Esse capim navalha. O cerrado tem um capim que em certa determinada época ele seca. Aí então eles botam fogo. Eles botam fogo, cercam, faz o aceiro, como o nosso homem daqui faz, para fazer um roçado, para o fogo não passar para outro lugar. Botam aceiro e botam fogo aqui. Aí, à medida que o fogo vai chegando, os animais vão fugindo do ciclo do fogo. Aí termina saindo exatamente onde eles estão para pegar os animais. O que interessa para comer, eles matam na quantidade exata. E o que não interessa, eles deixam passar. Aqui seria, aqui a nossa ideia, desculpa até o pré-julgamento que eu estou fazendo, mas pelo menos é o que se vê, né? Eu já tenho idade bastante para saber como é que nós, pseudo-brancos, que não existe isso, faz. Aí então, você veja bem, eles, lá vem aquele grupo com o veado nas costas, o mais forte, aí vai passando para o outro, aí começa a dividir obrigações. Começa a divisão de obrigações. Aí vai passando para o outro, para o outro, para o outro. É engraçado. Eles se enchem de felicidade e começam a fazer daquilo um jogo, como faz com o toré. Botam e saem correndo com aquele animal nas costas, e depois passando para o outro, até que eles se encontram com uma pessoa velha. Ele para em silêncio. Ele joga o animal no chão e o velho corta a parte que mais lhe agrada e talvez a melhor, a mais macia, porque ele não tem tantos dentes, entende? E leva. E não tem que agradecer, porque aquele tipo de previdência, aquele tipo de aposentadoria que ele está recebendo sob a forma de coisa, ele já deu ao outro. Ele já fez a mesma coisa com os velhos de antanho. Fizeram isso. A organização deles, a vida deles, o retrato do viver, do casar, do caçar, do lutar. Eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver, e nem eu quero me promover, e nem tem um motivo para quê, porque como eu não sou nada, não tem problema que eu conte nada de alguma coisa que também não é nada. Lá existe uma coisa que ele chama Nugublé, quer dizer, a casa dos homens. É uma espécie de casa de iniciação dos jovens, onde eles ensinam as lutas, onde eles ensinam isso, onde eles ensinam o uso do arco, as crianças. Porque lá os homens ensinam aos homens, aos meninos, e as mulheres às meninas. É assim que o índio vive. Eles não batem num filho em condição nenhuma. O índio menino pode tocar fogo na casa que é de palha, pegar fogo tudo. Ele simplesmente constrói a casa, reconstrói a casa, como sempre, no mesmo lugar. Se eles pegarem essa aldeia, sair daqui e não tiver mais caça, eles destrói essa aldeia aqui com fogo e vão construir a mesma aldeia lá no lugar onde tem caça, na mesma posição. Porque existe uma coisa que eles chamam de Crai-Cré, a casa da mãe. Porque o sistema matrilinear. Você só é meu parente lá se você for parente da minha mãe. Se for parente do meu pai, você não é meu parente. Porque pode ser ou não pode ser. Isso. Eu assisti inclusive a um parto. Eu e minha mulher, ela ficou admirada com as coisas.
Chegou o homem, me procurou. Lá nós estávamos nessa época com um americano que era de uma instituição aí, que não interessa dizer o nome. Estava fazendo uma pesquisa e ele me chamou, dizendo que o filho, o amigo do filho, estava para nascer e que nós fôssemos lá. Eu vi. Chegar a parteira, foi lá na fogueira, passou a mão dentro da cinza da fogueira, e veio de lá e fez a extração do roupim. Roupim, no caso, é o amigo do menino. Roupim é a placenta. Ela tirou com a mão a placenta. Agora subiu com os dois joelhos em cima, aqui em cima do abdômen da menina. E a pobre da minha mulher olhando as coisas e vendo e aterrorizada com aquilo tudo. Só tem um detalhe. Isso nós sabemos que os chineses fazem isso lá. Há sempre um atavismo cultural da origem e do que vive. Isso. É assim que a coisa acontece. Não pode ser diferente. Não há nada de novo, repito. Aí então eles fazem isso. Primeiro, a solidariedade em dividir o alimento. Segundo, a forma como eles enfrentam o nascer e a alegria com que eles enfrentam o nascer. Terceiro, a quem eles dão o privilégio de ser importante no nascer daquela criança. Dão o privilégio a quem? A mãe? Não. Dão o nome da mãe a ele. Porque ela é que é a mãe dele, é parente dele. E um pobre do marido fica de resguardo, cava um buraco no chão, pega a placenta com todos os resíduos que tem, uterinos, coloca lá dentro, cobre de terra, bota uma esteira por cima, deita-se em cima dessa esteira e começa a gemer, entende? Como se ele tivesse parido. O que é interessante disso tudo é que ele, vejam bem, ele deixa ele é excluído da convivência da tribo e fica preso naquele lugar a quem os antropólogos chamam de covarde. Nomezinho francês que diz resguardo para nós. Isso. E fica lá. E só come papinha, e só come coisinha, frutinha, ele não pode comer carne, não pode fazer nada. Ele é enfraquecido de propósito. Para quê? Para não procurar a mulher. Vocês estão vendo como a coisa é organizada. Aí, esse resguardo, que passa a ser o resguardo da mulher, porque a essa altura, quando ela pare, ela saiu de lá e foi lá para o riacho. E no riacho ela tomou banho e simplesmente voltou a trabalhar normalmente. Voltar a trabalhar normalmente, enquanto ele ficava de resguardo. Quer dizer, voltar normalmente é não fazer as coisas assim, de esforço maior, nem tudo mais. Agora, ele estava lá de resguardo e tratado, passava quase 2 meses naquela piedosa situação em cima da coisa de resguardo. Entende? A essa altura, ela estaria protegida de qualquer relação com ele e ela, consequentemente, de qualquer tipo de infecção que podia ter com infecção. É a previdência médica entre eles acontece. Eles sabem fazer as coisas, são divinos na forma de viver, porque sabem viver de forma divina a forma de fazer. Voltando a examinar esses nossos irmãos,
esses nossos avoengos índios, eu lhe confesso que a minha convivência com algumas tribos, como do grupo G, que é uma nação linguística, do grupo Aruac, que é outra, e do grupo Tupi, foi uma das últimas que eu trabalhei lá junto, que eram os índios urubus, na Serra da Desordem. São lembranças assim que a gente guarda por falar em lembrança, vocês sabem de uma coisa? Eles têm uma planta que as mulheres comem aquelas sementezinhas, simplesmente não emprenham. E quando alguém se atreve a entrar num campo onde ela está plantada, eu fotografei uma, mas fotografei com a máquina zoom, à distância, sabe? Com lente à distância. Eu tenho essa fotografia. Não sei do nome da planta, nunca vi nenhuma dessas sementes, mas sei que elas existem, sei que elas comem. E quando comem, comem escondido, inclusive do marido. Bom, porque há um detalhe nisso. A poligamia e a poliandria é um fato entre eles. Na maioria geral, nem no todo deles. Eles, talvez seja essa uma das razões, porque todo mundo tem filho, né? Mesmo as pessoas que são, não têm a fertilidade bastante e nem, vamos dizer, capacidade orgânica de gerar um filho, aparece de outra forma. Existe lá entre eles, os índios Canela, existe uma festa que eles chamam, não sei por que motivo eles chamam Rain-Rain. Rain-Rain. E Rain, na língua deles, é laranja. E a laranja não é nossa. A laranja foi trazida de lá para cá. Talvez eles acharam alguma ligação entre a laranja e o que eu não sei. Sei que eu não consegui explicar. Tentei uma explicação para isso e não encontrei. Porque tudo no mundo tem uma ligação, mas essa não liga. A festa da laranja não liga com a coisa. A festa do Nugblé, que é a casa dos homens, liga com da iniciação. A festa do Berubu é a festa do peixe, que é a festa da piranha. Que eles fazem um peixe grande de palha, aí botam um bocado de carne de piranha dentro e cava um buraco no chão e faz o fogo em cima e cozinham aquilo. Fica uma delícia a comida. Aqui o nosso índio fazia também isso. O índio nosso daqui da região do Cariri fazia isso, que é chamado bode ao buraco e é coisa parecida com isso. Quem primeiro deu essa notícia a esse povo que está por aí, o Matuto sabe disso, sabe fazer isso demais. Então, voltando à situação deles, eu acho que na língua deles está a alma do seu comportamento, a vida do seu povo e a continuidade do ter e do ser de cada um, inclusive da unidade da aldeia. Peca violentamente as pessoas que procuram encontrar vamos dizer, em outra coisa, que não na música da palavra, na oralidade, porque eles não cantam. Dizem que o índio canta bem, todo índio canta bem, ele não canta nada, ele conta. Quando ele faz crua, anaware, cua, quer dizer, é uma língua muito monossônica, o que prova o primitivismo daquele povo. Porque é na língua que você encontra a cultura de um povo. Vocês vejam bem como é diferente a musicalidade,
a harmonia, até parece que eu entendo de música, sabe? Porque nenhum momento eu procurei saber nem quantas notas nós tínhamos. Agora, que eu ouço, que eu tenho um ouvido maravilhoso para sentir, transportar através do ouvido a música que alguém toca para o meu coração, para o meu sentimento, isso eu tenho. Porque eu aprendi com o povo. O povo ama profundamente a música porque ele se comunica com o povo através dela. É do som e não da imagem. A imagem, talvez seja a primeira manifestação do homem, tenha sido no batuque, tenha sido escutando o canto dos pássaros, ou seja, incorporando a musicalidade da terra em que ele vivia à sua própria vida. Daí, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o nosso povo falando sotaques diferenciados. Por quê? Porque sofreram influência de cada povo, que ele foi dominado recentemente. O carioca fala de forma diferente. Quer dizer, o carioca morador da Casa do Branco, é o branco que mora na casa. Ele fala porque ele tem uma influência do grupo, do último grupo indígena que ele teve influência. Ele tem seu cantar. O mineiro tem outro. O paulista tem outro. O nordestino, acima de tudo, tem outro. O nordestino tem 3 ou 4 músicas diferentes. Quer ver? Vamos lembrar, assim, só para comparar a importância da música, como ela comunica, e a sonoridade da palavra. Você já imaginou naquele filme O Cangaceiro? Veja bem, quando ele, numa das últimas cenas, está lá, aqueles 2 cangaceiros, e o Teodoro estava para chegar, etc e tal, aí um olha para o outro, de rifle engatilhado, na expectativa de chegar os macacos, etc e tal. Aí um olha para o outro e diz: rapaz, aquele tiro que Teodoro deu no capitão, sei não. Quer dizer, com isso ele já está dando um desfecho final. Quer dizer, não tem remédio. Agora você imagine, você veja bem o que é que pode acontecer. Um indivíduo botar um carioca muito bem arrumado, muito bem vestido, muito bem sentido e muito alegre em estar fazendo um filme de cangaço, porque era um rapaz interessante, um rapaz que tinha feito um curso de teatro, não sei aonde, não sei aonde. Aí põe para ser um dos nossos cangaceiros. O que vai acontecer? Você já imaginou que é um filme de cangaceiro com um ator carioca dizendo: eu te dou um tiro? Aí acabou a festa, sabe? Realmente está explicado aquilo tudo que eu queria dizer da importância da sonoridade da palavra, da oralidade da história. Eles não cantam, contam. É por isso que quando eles acabam de contar, faz quer dizer, porque a história não é que a música ele não soube cantar, é que a história terminou. É o que acontece com a gente. Como vocês podem ver e ouvir, porque uma história dessa não é só ver e ouvir, é ver, ouvir e sentir, como eles fazem. Eles, quando eu disse que eles não cantam, eles contam, porque aquilo é uma história que ele está contando. É a oralidade, vamos dizer, perpetuando a sua história através da oralidade. Como faziam os nossos avós contando as histórias de carochinha, contando essas histórias todas? Como faz o nosso ariano contando a história de Gil Vicente? Entende? Porque tudo é muito parecido com tudo que se inventou. Então, só que para eles têm uma história única de onde vieram, o que aconteceu, quem foi que veio intervir para que a coisa acontecesse. Eles têm tudo isso, um chamado herói civilizador.
No caso deles, eles dizem que o indivíduo vivia, mas não via, não ouvia e nem falava. Ele não falava porque não via, e não falava porque não ouvia. Então chegou um pássaro e veio, e enquanto ele estava dormindo, e furou no ouvido dele. Daí então ele passou a ouvir. Passou a ouvir. E no momento em que ele passou a ouvir, ele acordou. Aí na hora que ele estava acordando, ele estava vendo tudo que lhe cercava e aprendendo o nome de tudo que o pássaro estava lhe dando. Aí aparece a figura do herói civilizador, que para nós aqui em alguns casos é Sumé. Que Sumé é um nome tirado vamos dizer, dessa entrada do mundo cristão dentro de nós, quer dizer, São Tomé. Quer dizer, você só sabe se tocar na ferida. Isso foi tomado por empréstimo para tomar, a igreja tomou isso para Tomé. Isso pode estar ligado a um mito de Quetzalcoatl, lá naquela região andina, entende? Que é o herói civilizador, que no caso teria barba. Foi um dos motivos que eles conquistaram aquela região, o Cortés e tudo mais, conquistou. Então, nós temos aqui a mesma coisa se repetindo. E tem coisas que acontecem dentro da comunidade indígena deles e fora da comunidade que a gente pensa que essa ligação totêmica, porque eles tomam por o javali, como eu já disse, o juaruhu, que no caso é o cachorro grande, é a onça, né? Cachorro grande. Um detalhe, viu? Um detalhe que eu chamaria a atenção para a origem dos animais e como eles se comportam. Os animais transformados, que são resultados de uma miscigenação genética trabalhada pelo homem atual, entende? O que é que acontece? Ele tem um medo da onça de tal forma que impressiona quem veja. Isso eu digo porque é incontestável. Eu vi o Firmo, que era um dos nossos mateiros, é do que mais falava e mais explicava. Quem caça onça, o chamado cachorro grande, o juaruhu, é o cachorro vira-lata, que é o cachorro deles, que é o nosso cachorro. Um cachorro pastor alemão ou um cachorro bulldog, sei lá, na hora que ele sente o cheiro da onça, ele tem uma diarreia imediata. E se encolhe todo. Não adianta você dizer que sei lá, esses cachorros que são super valentes, etc e tal. Eu sou ruim de cachorro, sabe? Então, eles já o cachorro vira-lata, pega a onça. E pega como? Porque a onça, primeiro eles fazem juntam 5, 10, 8, 10 cachorros e dão em cima dela, para poder saber onde ela está. Ela sobe. Na hora que ela sobe, o caçador tenta botá-la abaixo com um tiro. Se por acaso ela cai, ferida, mas uma onça ferida é uma coisa extremamente perigosa. Eu vi lá na nossa serraria, o trabalho onde eu tinha, um indivíduo simplesmente, ela passou a mão por sobre o peito dele, rasgou o peito uma vez só. E aquilo altamente infectado. Ele morreu. Ele foi lá para São Domingos e sei lá, para
Dom Pedro e morreu no hospital. A onça não empata com ninguém. Agora, ela morre com o cachorro vira-lata. Explica-se. A onça é chamada de juaruhu pelo índio, porque a onça não é tido como um gato. Porque os testículos dela ficam para fora, como o do cachorro. É para trás. Exatamente é a parte frágil em que os cachorros simplesmente tabucanham e ela fica sem ter condições de alcançá-lo. E nisso ela se desespera, vai para o dente e ele segura, ele não tem medo. Alguém um dia falando a respeito, dizendo, querendo nos desvalorizar a nossa gente nordestina, aí eu contei essa história para ele. Eu digo, se você acha que nós somos uma civilização vira-lata, eu quero lhe dizer que nós somos excessivamente guerreiros. Porque quem construiu essa nação, quem sustenta 6 anos de seca, como nós aguentamos, quem viveu já 400 anos de seca e de esquecimento e não se muda daqui, é porque vive o espírito do índio de amor à terra, prevalece, e a coragem do nosso modesto cachorro vira-lata está lá presente, entendeu como é? Dizendo que a gente morre, mas morre lutando. Então é por isso que a gente quer e valoriza o comportamento desse povo aqui e lá, ou onde ele estiver. Porque eu acho que fazer a apologia, a coragem e a resistência do povo nordestino é simplesmente dar um testemunho de uma verdade incontestável. O nordestino é realmente, além de um forte, como diz Euclides, ele é um persistente, ele gosta de batalhar. O descobrimento do Brasil parece uma coisa muito complexa para o índio. Isso é no entender de outras pessoas. Mas o índio não se assombra com nada. Ele gosta, ele é extremamente curioso. Os 2 bichos mais curiosos que eu conheço, eu digo bicho, porque nós somos animais, né? É o homem e a galinha. A galinha quer saber de tudo que acontece dentro de casa. Você pensa que não, mas é. E o homem também. Agora, o homem que não aprende a sua própria história, o homem que não se valoriza com a sua própria gente, com a sua própria realização, com os seus feitos, vamos dizer assim, com seus heróis, como faziam os indígenas tinham seus heróis, ele não tinha chefe. Não, o chefe da luta era um. Ninguém é mais importante, ninguém é importante em uma aldeia. O chefe que eles chamam de pajé. Mas por quê? Só para consultar se a coisa está boa, se para aplicar o fumo junto dele, para tirar os males dos espíritos dele. Aquilo que se faz nas religiões aqui, que adotaram Tem muita coisa no candomblé que a gente pensa que é indígena, que é africano. Não é indígena. Os nossos índios pegavam, faziam aqueles cachimbos de barro e colocavam fumo, sabe? Dentro, e fumavam e jogavam a fumaça na pessoa para daí então libertar a pessoa dos males que ela tinha, das doenças que ela tinha. E depois pegava a fumaça e juntava e puxava com a boca aquilo que achava que tinha. Então o pajé, quando terminava, ficava cansado e consequentemente doente, transformava a doença para ele. Tudo um ato de pura teatro, né? Porque 90%, ou sei lá, ou mais do que isso, das nossas doenças, pelo menos é o que a gente acredita, pelo menos é o que diz os psicólogos, é o que diz o Freud, sei lá se ele tem razão, mas é gerado aqui na cabeça. Você cria os problemas, é um produto de pura e simples imaginação,
você cria as doenças, você faz das preocupações. Em vez de se ocupar com o momento agora, você se preocupa. O índio não faz isso. O índio não faz isso. O índio realiza tudo a cada momento em que ele está vivendo aquela coisa. Se ele vai pescar, ele está pescando. Se ele vai assar o peixe, ele está assando. Nada mais cria problema em redor dele. Então o mito e o mítico entre o indígena está ligado aos fatos do passado, que foram passados a ele através dessas histórias que são contadas nos cânticos que eles cantam. Então, você tem um homem integrado pela música, integrado pela oralidade consequentemente e virtualizado pelo saber consciente de que está seguro no lugar onde ele está vivendo. E harmonicamente vivendo nesse lugar onde ele está ocupando momentaneamente. Porque ele sabe que em ficando no mesmo lugar, mesmo tempo, se extingue a facilidade dele coletar a comida, de fazer os roçados, de fazer tudo isso. Então, para cada coisa que ele tem, como a mandioca, a manioca, né, a casa que ele faz a farinha. Olha, a farinha é tão importante. Na Guerra da Conquista, foi a farinha que foi chamada farinha de guerra. Foram os indígenas que deram isso a ele. Deram aos portugueses, porque você não podia transportar uma comida perecível num embornal. Agora a farinha você podia. A carne seca, moqueada, que os índios ensinaram ao português e os outros que aqui vieram, ensinaram a moquear a carne. E aquela carne assada que hoje nós chamamos de muqueca, não é outra coisa, é bem dito, é isso. Então, na culinária está cheia de coisas dessa natureza. Você assar uma batata, aqui a gente pega e faz o seguinte. Pega uma batata, a primeira coisa que faz é descascar a batata para botar para cozinhar. É onde você perde praticamente 70% das coisas importantes que a batata tem. Você pega o girimum aqui, bota para cozinhar cortado. Quando se você botasse o girimum inteiro dentro de um buraco, vestido em cima de palha de anajá, de palmeira, enfim. Anajá é uma palmeira que tem lá, palmeira, entende? E fizesse uma fogueira em cima, na hora que você tirasse aquele girimum, ele estaria como se tivesse saído de uma panela de pressão. Não tem nada de novo. Esse povo tem uma civilização que não foi vista ainda com a propriedade de lucro que o homem civilizado entre aspas, né? Porque você não pode se autodenominar civilizado, porque o homem é o único animal que mata sem ser para comer. O índio não faz isso. E faz. No caso de uma guerra, veja bem, por que a guerra? Porque eles vão lá na aldeia do outro roubar as mulheres deles. Em roubando as mulheres, a guerra está feita. O caso de Tracunhaém está aí, um resultado. Quase 600 pessoas foram mortas por conta disso. Por causa de uma divina moça. Então o que é que nós temos? A guerra entre eles, os índios. Os homens fazem que eles tinham que fazer alguma coisa. Caçar, etc e tal. A humanidade é uma só. Quer viver de glórias. Agora, no caso do índio, a glória praticamente estava embutida na figura da mulher amada. Não é à toa que Salomão diz, bem-aventurado é o homem que tem sob o seu leito e sob a sua mesa a mulher amada. E ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Nesse caso, o indígena também, quando ele é muito importante, é um grande guerreiro,
e é de altíssima projeção, como foi o caso do braço de peixe, o de pau seco e tudo mais, eles tinham 6, 8, 10 mulheres, entende? Aliás, tem um caso muito interessante aqui na praia, de um indivíduo chamado Paulo. Eu estou dizendo o nome porque ele já morreu e eu não, nem eu estou falando da praia, existe praia. Mas ele vivia com 2 irmãs, coisa que os índios também acontece, e tinha uma outra pessoa lá para a banda de Cabedelo. Ele bebia, fumava, jogava e etc e tal, especialmente etc e tal. Agora morreu com 104 anos. O índio não citar, Varnagem e outros mais, alguns exagerados, falam que a vida do indígena chegava a 140 anos, sei lá. Uma das causas de soberba importância não era a parte territorial, mas a necessidade de casar, de gerar filhos, sem defeito. Porque se eles casassem o tempo todo dentro da mesma família, o que iria acontecer? O problema que acontece com todos nós aqui, consanguinidade. Então eles iam em outras aldeias procurar pessoas que eram de outras famílias, e nesse ato de roubar as mulheres, havia a guerra, a disputa. Então essa disputa é que criava os heróis, é que criava as coisas, é que fazia com que eles tivessem oportunidade de mostrar a sua bravura. E nós temos o que no final? Nós temos um povo, no caso aqui de Poti e de Piragibe. Os 2 eram primos. Mas distantes. Eles eram primos, um vindo de lá do Sergipe e o outro daqui, até o Açu e tudo mais. Então eles roubavam, a briga deles já começou por isso. O pessoal da Serra da Calpoaba também. Então isso aí é saber se reproduzir de forma correta, sem ter médico para informar sobre genética, sem conhecer Mendel, a lei de Mendel, sem nada. Ele sabia que era assim que acontecia, ou aconteceria, se eles casassem com gente da mesma família, né? A tal da endogamia. Agora, a relação entre o homem, a terra e o espaço, isso existe em todos os povos, né? Em todos os povos. A prova é que eu encontrei na Pedra do Ingá, quer dizer, hoje eu sou um ágrafo. Ágrafo, no caso, é um nome muito bonitinho, mas significa aquele cara que não gosta de escrever. Primeiro, porque eu não sou literata. Segundo, eu sou um homem do povo. Terceiro, eu pesquiso a oralidade. Quarto, eu pesquiso os hábitos e costumes do povo. Quinto, eu pesquiso a história. Aí você diz, vai ganhar o que com isso? Eu digo, a única coisa que eu ganhei foi realmente a pobreza financeira e a alegria cultural de saber o que eles são, o que fizeram, de onde vieram, para onde eles vão. Isso. Então, diante dessa coisa, eu teria, num passado remoto, escrito talvez umas 390, 400 páginas sobre a Pedra do Ingá. Eu estava profundamente encantado com aquilo. Eu parei de fazer colégio, sair do Pio X, sair do Pio XI, e parei, cortei a minha ligação com qualquer tipo de coisa. Então eu disse, eu vou ser autodidata por uma razão muito simples. Eu quero estudar, ler aquilo que eu quero aprender. E vou perguntar, que eu quero saber, não aprender não, porque a gente aprende, todo mundo aprende alguma coisa com todo mundo. Eu queria saber especificamente das pessoas certas, o que é que elas sabiam a respeito da Pedra do Ingá. Então nós escrevemos para Johann van Beetel,
que era um dos maiores teólogos que a Europa possuía. Tive como companheiro disso, para minha honra, para minha satisfação, o Dr. Clerô, o Toledo, que era um engenheiro nosso, amigo meu, o Dr. Osias Gomes, que quem fez uma carta para Moshe Dayan, cuja carta ele respondeu, cuja carta eu possuo, entende? Moshe Dayan, de Israel. Mostramos e mandamos para ele uma série de fotografias da Pedra do Ingá, e ele dizia que a Pedra do Ingá tinha muito a ver com as pictografias da escrita hitita. Muita coisa, mas era bom que se lembrasse que para poder uma escrita ser considerada escrita pictográfica, isto é, de sinais, considerada igual, para se pegar uma outra e fazer, sem ter uma outra para se fazer a comparação, para criar um bilíngue, teria que ter pelo menos 3.000 sinais para diante, para daí então para ser considerado uma língua. Não é o que não acontecia na Pedra do Ingá. Aí eu fui copiar, decalcar a pedra, porque eu queria fazer uma reprodução da pedra, que terminei por fazer. Está lá na universidade, no IP. Aí, quando eu fui copiar, botei não fiz como os outros fizeram, colocando plastilina, colocando isso, colocando aquilo outro, que pudesse criar problema ou defeito, ou criar problema físico, químico com a rocha, já que ela é uma rocha que sofre um intemperismo violento, de térmico, a temperatura vai para lá e vem para cá. Quando é de manhã cedo, há um choque térmico muito grande, porque esfria, aí há uma espécie de um esfoliamento. Aquilo procede como se fosse uma cebola que se descasca, vai perdendo. E, consequentemente, ia perdendo as impressões, quem fez deixou aquilo impresso. Aí eu copiando, coloquei um plástico e fui copiando sinal por sinal, pictograma por pictograma. E quando eu fui contar os pictogramas, eu encontrei 3, 6, 9, 12, 15, 21, um múltiplo de 3. Então, tudo aquilo que eu imaginava que fosse de uma civilização de brincadeira, ou sei lá, que fosse isso ou fosse aquilo outro, as bobagens que todo mundo escreve quando tem vontade de escrever, tem vontade de fazer alguma coisa e deixar alguma coisa escrita. Embora que eu não tivesse essa vontade, que eu não tenha esse tipo de crise. Eu escrevo fazendo museu. Eu escrevo mostrando as peças. Eu escrevo lendo centenas de livros para poder tirar um conceito desse tamanho e colocar numa legenda de museu. É isso que eu faço. Aí encontrei um múltiplo de 3. Se o múltiplo de 3 é a forma matemática mais perfeita, como é que eu podia imaginar que aquilo tudo que eu achava que era de uma civilização iniciante, etc. e tal, seria a Pedra do Ingá? A Pedra do Ingá, decididamente, até agora não tem resposta. Nós mandávamos para toda essa gente cópia e fotografia de tudo isso. E até agora é sempre a mesma coisa. Aquilo que eu disse quando dei uma entrevista sobre a Pedra do Ingá. A cautela de se fazer um trabalho arqueológico em cima da Pedra do Ingá deve ser igual à da preservação do monólito que lá está. Essa opinião que eu faço, por final, sobre a Pedra do Ingá, é uma convocação extensiva a todo o grande patrimônio das inscrições rupestres que tem no nosso estado, que graças a Deus está sendo cuidado, foi cuidado pelos mais velhos, mas de forma solitária. Agora, e incompreendida, é evidente, porque cultura é uma coisa que nos leva inevitavelmente ao ridículo quando é praticada com a alma, com o afeto,
com o amor com que se faz a pesquisa, sem nenhuma proposta de ganhar financeiramente e nem usufruir nenhum resultado pessoal, a não ser a da satisfação de fazer e de ajudar a preservar. Acho que parece que nisso tudo, em mim, pela consciência ou vivência, ou miolo indígena, geneticamente dizendo, que eu tenho, preservar é o melhor caminho. Não precisa destruir o velho para construir o novo. E nem museu é lugar de se guardar coisa velha. Museu é o lugar que se faz para se preservar a memória e não deixar sepultada os seus heróis. Todos nós precisamos disso. Tem gente, tem povos por aí quando não tem nenhum herói de cria, de fantasia. É He-Man e coisa parecida com isso. Nós temos nossos próprios heróis, nós temos grandes intelectuais, nós temos grandes produtores de arte, nós temos grandes produtores da imaginação, que mora dentro dos cantadores de viola, que mora nos artistas soltos, de pincel na mão, e que falam um sotaque que é herança dos nossos indígenas, misturada com o munganga dos africanos, que se balança às vezes com uma conga vindo lá do Caribe, e que dança na ponta do pé o samba, que a gente pensa que é uma corruptela de alguma palavra inglesa, assim como forró. A nossa língua é altamente criativa, é uma língua cheia de música, fácil de sentir e de difícil interpretação, porque 7 notinhas, que é um número cosmogônico, 7. Muita coisa tem 7, entende? Nos valores numéricos da numerologia. Eles criam ciência, o povo sente necessidade de criar tudo. Agora, é preciso ter necessidade de criar o bem-estar. E tirar dentro desse processo de criação, desse viver, essa mancha terrível que os brancos, eu digo branco entre aspas, porque não existe isso, trouxeram de outros lugares para um lugar onde existe, precisa existir a paz. Este Brasil é um país diferente, é um país que saiu da lama financeira e hoje está navegando num mar de brigadeiro. Quando eu digo mar de brigadeiro, devia dizer o ar de brigadeiro. Mas a gente gosta da água, entende? A gente gosta de voar para ver as coisas boas que nós temos lá de cima. Eu, pelo menos, gosto muito de voar. Eu acho... Agora não mais, porque não dá mais. Mas que eu gosto muito, minha vontade, eu e qualquer criança que tem a minha idade, entende? Tem 80 anos, como eu tenho, não para de sonhar voando. Mas para ver o mal ou o bem que está lá embaixo, de cima. É por isso que eles chamam certas e determinadas pessoas de Nefilibata. Nefilibata é aquele cara que vive no mundo da lua. Mas como é bom você viver no mundo da lua, fazendo serenata, vendo as estrelas, tendo as estrelas como companheira e tendo a terra como berço. Daí você tem a satisfação, a alegria de dizer, eu sou feliz por ter nascido aqui. Eu sou feliz porque sou descendente também de índio.
Eu sou feliz porque tenho dentro do meu corpo o bailar, a música e a vida do africano. E também a ganância de produzir dos nossos conquistadores. A felicidade não existe, você fabrica. Viver não é uma obrigação, mas deve ser um prazer. E viver respeitosamente, esse é um dever. Porque felicidade é a única coisa que você só pode ter se for dividida. Você não pode ir para um deserto ou para um deserto de gelo, de areia, onde você esteja sozinho e venha gritando, eu sou feliz. Ninguém vai lhe escutar, porque a felicidade é um ato e uma ação de mais de uma pessoa. Hey,